Sejam bem-vindos a mais um episódio do Coragem e Ousadia Cast. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu me chamo Jéssica Adocum, eu sou empresária, advogada e investidora e tenho o maior prazer de ladear esse podcast com a minha co-host maravilhosa, Yasmine Fernandes. Gente, é tão gostoso viver esse podcast aqui com a doutora Jéssica. Mas meu nome é Yasmine Fernandes, sou empresária, influenciadora, palestrante e tenho essa grande missão de ser co-host dessa perfeita aqui no nosso Coragem e Ousadia Cast. Se você está chegando agora, é a sua primeira vez, aproveita para se inscrever no nosso canal. Já aproveita, pega aí o botãozinho de compartilhar, copia o link, manda no grupo da família, no grupo de empresários que você já faz parte. Aproveita e compartilha com todo mundo e já fica aqui para maratonar, porque tem outros episódios incríveis. E hoje vamos fazer um tão incrível quanto com essa pessoa. Eu vou deixar a doutora Jéssica apresentar. Não, hoje eu estou realmente eufórica. Estávamos super entusiasmadas em receber essa referência nacional, quiçá mundial. Quiçá não, é uma referência mundial. Professor Mário Nelson Carvalho, seja muito bem-vindo, professor. Gente, é sempre bom viver esses momentos inusitados, mas ao mesmo tempo muito agradáveis, né? Principalmente diante de duas personalidades de duas mulheres guerreiras, vencedoras e batalhadoras, autônomas. Eu fico muito orgulhoso de ter a oportunidade de estar aqui com vocês. E vamos bater esse papo aqui no decorrer desses minutos e tomara que quem estiver assistindo possa tirar alguma coisa, algum proveito dessa conversa nossa, tá bom? Como ele é modesto, como ele é modesto. Como não? Nós te agradecemos, porque se hoje o empreender pra gente é um pouco mais fácil, não tô dizendo que é fácil, tá? Mas é muito mais, como o senhor mesmo fala, o senhor não, desculpa, do jeito que você mesmo fala. A gente, foi ele que pediu, manhã, se a senhora estiver assistindo, foi ele que disse, tá? Que não era pra chamar ele de senhor. Mas se hoje, né, 50 anos depois, já é muito mais fácil pra mim, é porque com certeza o senhor veio de lá assim, ó, abrindo caminhos e nós somos muito gratas. Ela continuou com o senhor, né? É que é automático. Vai passar. Tá me dá 5 minutos que passa. Mas, professor, já te disse o quanto é uma honra ter você em minha vida e aqui nesse podcast também. Mas, para quem ainda não teve essa oportunidade de te conhecer, quem é Mário Nelson? Interessante. Mário Nelson é um jovem ainda guardado, mantido firme, apesar dos quase 80 anos, vindo do Recôncavo, a cidade mais bela do Recôncavo, não tão famosa, mas a mais bela, que é São Gonçalo dos Campos, onde na Fazenda Cruz, em uma terça-feira de agosto, eu fui apresentado ao mundo. E minha mãe me contava, a essa altura, de que era uma terça-feira com céu azul, nuvens brancas, canto dos pássaros e uma temperatura agradável. Então eu cheguei bem e continuo bem mentalmente, fisicamente e socialmente até hoje. Eu sou economista, também sou administrador de empresa, tenho outras formações. A minha vida é pautada sempre em negócios, no mundo empresarial, definido em vários momentos da vida, em várias partes, de executivo, de estagiário, executivo, empresário, depois sócio e por aí vai. A vida é uma mutação constante, mas sempre na iniciativa privada e sempre tratando de pautas dentro, enquanto economista, enquanto administrador, dentro daquilo que eu acredito que é a possibilidade de nós todos lidarmos com os negócios que estão postos, com aquilo que transforma de fato, num país capitalista, transforma a sociedade, que é saber lidar com um poder chamado dinheiro, com um poder chamado conhecimento. Então, Mário Nelson é essa mistura que está aqui conversando com vocês. Que bênção essa mistura. E aproveitando que já introduzimos aqui um pouco sobre essa parte dos negócios, conta pra gente como é que o empreendedorismo te encontrou, ou na verdade como você encontrou o empreendedorismo. Eu te falei que 5 minutos eu ficava boa. É o seguinte, quando eu faço reflexões e quando a gente também
chega a uma determinada idade, tem muito mais possibilidade de fazer reflexões históricas que nos deram e nos dão identidade. Eu sempre pauto respostas a isso dos meus 10 anos de idade, que quis a vida. Meu pai era comerciante, minha mãe era modista. Então, eu fui criado dentro de uma visão de mundo que você tinha que produzir, vender, fazer acontecer. Então, isso já foi cotidiano dentro da minha família. E aí, a minha história é muito engraçada. Eu acho que o podcast também, apesar de ser engraçado, é muito séria. Mas, assim, nós, na Fazenda Cruz, onde hoje nos pertence ainda, pertence à nossa família, tinha muitos cajueiros. E a safra, aqui, uma safra cajueiro nativo, a safra é de um mês, é de dezembro e janeiro. E muitas castanhas. E a garotada da cidade, da rua, invadia lá para roubar as castanhas. Eu era franzino, magrinho, não podia impedir. Aí eu fiz uma sociedade com um cidadão chamado Donato, meu chapa, que era um comerciante, ele vendia tudo nas feiras da cidade. E eu fiz um pacto com ele que ele podia fazer a cata das castanhas, e o que ele vendesse dividia comigo. Eu nunca conferi o que ele fez. Ele pegava as sacas de castanha, depois torrava e vendia, e depois me prestava conta dizendo que dividia ao meio. Se ele dividiu ao meio ou não, isso nunca foi um problema. Eu sei que dessa venda dessas castanhas eu comprei um boi. Nossa! Foi meu primeiro negócio. Com quantos anos? 8 anos, era menos de 10. E aí eu comprei um boi, eu comprei um bezerro que virou um boi, e aí eu comecei a comprar meus negócios, né? Aí eu tive, ainda quando, de 10 a 12 anos, eu criei muitos carneiros, ovelhas, cabras, eu tinha uma quantidade enorme desses animais lá na fazenda, e me pertencia, e eu que tomava conta, ninguém tomava conta, era eu mesmo que tomava conta. Então minha vida tem isso, tem essa intimidade. E eu vim perceber também um pouco isso, é uma história que eu gosto de contar, porque é uma história muito raiz, não é? Tem um cidadão que fez parte da minha vida, chamado Antônio de Luzia, um black de 2 metros de altura, e era analfabeto raiz. A gente dizia, aliás eu nunca disse, mas as pessoas diziam que ele não sabia fazer um ó com um copo. E a grande frustração dele, enquanto comerciante, era exatamente não saber ler nem escrever. Eis que eu, estudante, não me lembro se do 1º, 2º ou 3º ano, mas foi entre esses anos, pela escola que eu estudava, a Escola Rural Aníbal Gonçalves de Oliveira, foi nesse período, 1º, 2º, 3º ano, ele me contratou para fazer a contabilidade dele, que era, ele comprava os produtos em Feira de Santana, tinha mais de 100 produtos no armazém dele, e revendia na rua, Nascimento Ferreira, a dezenas de famílias que compravam fiado, anotava pagando semanalmente. Então era uma conta corrente. Não sei de onde eu tirei, mas eu comprei um caderno, uma caneta esferográfica, ainda chama assim, né? Sim. Esferográfica, e comecei a abrir uma página com um número, cada família tinha um número e um nome, e anotava tudo aquilo, e as pessoas pagavam, faziam a conta corrente. Então, eu aprendi na prática dessa forma. Então, meu envolvimento com a questão empreendedora, ela tem essa raiz, essa origem. E eu vou dar sequência logo, dando um salto, porque passado esse tempo, morando em Salvador, estudando, fui fazer faculdade de economia, depois administração de empresas, e fui trabalhar, inicialmente iria para o polo petroquímico, mas quis o destino que eu fosse trabalhar numa grande construtora aqui na Bahia. Entrei estagiário, sem nenhum compromisso, e fiquei lá só 25 anos. Então, só. Meu Deus. E eu fui de estagiário a diretor-geral da empresa, né? E eu não conhecia, quando eu entrei lá, não conhecia ninguém. Essas pessoas são meus amigos até hoje. Mas eu tenho muito orgulho de dizer que o que eu conquistei foi fruto do que minha origem familiar me permitiu de conhecimento, meu esforço pessoal, minha compreensão de o que é que eu tinha que fazer para reverter uma tendência lógica, aquela que estava guardada para mim. E tive a sorte de encontrar essas pessoas que também eram mentes avançadas e que aceitavam minha forma de ser, minha independência irresponsável, porque eu dizia o que eu pensava sem saber, sem medir consequência, mas era tão honesto na empresa que eu dizia o que eu pensava, que aquilo se tornou uma marca pessoal minha. E eu dei sorte que na maioria das vezes eu terminei
acertando, né? Aquela posição, aquelas colocações. Então, minha vida tem essa história e eu vou abordar para um momento seguinte, mas foi a partir daí, eu fazendo faculdade, que me surgiu a ideia dessa palavra que se tornou comum no Brasil inteiro, afroempreendedorismo, que eu não tive a menor disso, e digo isso com a maior tranquilidade, não tive a menor pretensão de que essa palavra fosse usada, porque à época nem empreendedorismo era usado, quanto mais afroempreendedorismo, que era um palavrão, um desafio, um contra-regra. E como eu não gostei muito de seguir as regras postas, eu terminei por rebeldia, mas também por querer me posicionar na universidade, criando essa palavra que eu tenho muito orgulho hoje de ter até prêmio no Sebrae com meu nome. É verdade. Então, é muito interessante. É um pouco isso da nossa conversa. Engraçado que no seu relato a gente consegue extrair vários aprendizados para a nossa geração, mas também algo que a vida precisa ser guiada dessa forma. Por exemplo, quando o senhor fala que lá atrás, esse primeiro mentor, digamos assim, era uma pessoa analfabeta, mas que ainda assim criou uma solução para o problema que ele tinha. Recrutou alguém que tinha o que ele não sabia. Alguém que ele poderia unir esforços. E quantas vezes hoje a gente acaba não avançando por não assumir essa postura. E um outro ponto também é que o tempo passa, né, nesse gap que o senhor trouxe, e o senhor sempre assumiu essa postura de estar inquieto com o que estava posto. E até hoje a gente assiste isso a todo momento. Antes de começarmos aqui, ele estava dizendo que estava em determinado ambiente e ele foi para provocar. Porque é confortável também a gente ficar preso ao que já está posto. Mas na contramão disso, desde sempre, Mário Nelson é essa pessoa que olha para o que está posto e como a gente pode mudar, como pode melhorar. Engraçado porque em alguns momentos, minha filha mais velha já tem 47 anos, então faz agora em setembro. Então já faz tempo que a gente tem essas conversas. Mas eu dizia sempre a meus filhos, oriento até hoje, né? Procure ser você sempre, que a possibilidade de errar é mínima, porque você não precisa fazer de conta, não precisa inventar. As pessoas vão identificar como você. Eu tive a sorte de minha mulher ser uma pessoa muito autêntica também, e que ela não agradava nem assim de primeira, mas ao longo do tempo ela conquistava mais do que eu. Eu tinha até inveja, porque eu chegava logo, etc., ela ia no tempo dela. E aí, eu estou dizendo isso porque a vida tem me permitido situações tão inusitadas. Eu vou contar uma história aqui para vocês, que é da minha vida profissional, inclusive. Como é que eu fui contratado profissionalmente na empresa que eu fiquei 25 anos. Eu já fazia faculdade e fiz uma prova para a Sequini Petroquímica, no Polo de Camaçari, que era o bambambam da época, e passei em primeiro lugar. Nossa. Aí não tinha telefone, nós não tínhamos, morava em República, não tinha telefone nem nada, e a festa da minha cidade tem uma festa que vai de quinta a quarta, agora é só de quinta a domingo, mas a época era de quinta-feira com a lavagem, quarta-feira a procissão. E era imperdível, porque eram todos os filhos da terra que estivessem em qualquer lugar do país ou do mundo, reuniam, uma coisa muito boa da minha juventude. E eu viajei na quinta-feira, e só fui voltar na quarta. E na sexta-feira, chegou um telegrama na República, na quinta-feira, no dia que eu viajei, para me apresentar na sexta. E eu não me apresentei. Eu só cheguei na quinta da semana, fui apresentar 8 dias depois. O prédio ali no comércio, e quando eu cheguei no escritório, eu já tomei um esporro. O diretor, a pessoa responsável da área de recursos humanos, disse assim: olha, só porque faz faculdade já está metida a coisa que a gente convoca, só chega agora. Eu não conhecia a pessoa. Eu apertei a mão e não voltei lá até hoje. Não disse nada, mas deu seu recado. E a pessoa que entrou em meu lugar, que virou diretor financeiro da estrutura, de olha, você me deve alguma coisa, meu amigo. Esse negócio tem minha interferência. Você só tô aí porque eu não entrei. Porque eu não fui, etc. E aí é engraçado porque eu já estava trabalhando a essa altura, tinha meses já trabalhando
no grupo Gosto Coabita, um grupo que revolucionou a construção. Se você olhar toda a Estrada do Coco, toda a linha verde, etc., tem influência de Guarajuba, Itacimirim, Jacuípe. Foi uma coisa transcendental na década de 70, 80. Foi quem revolucionou essa área. E eu entrei da seguinte ordem: morávamos em República e eu fui procurar um engenheiro, Mário Costa, que nós já tínhamos mudado um pouquinho o patamar de República e tinha um apartamento de 4 quartos, 2 suítes. A gente queria, morávamos todos nós da mesma cidade, familiares, etc., primos, e a gente queria mudar o patamar. Já estava todo mundo com uma certa ousadia, né? Que faz parte, que sempre fez. E eu fui procurar o Mário Costa, aí me disseram que ele estava na empresa que era próxima, ali na rua Santa Clara do Desterro, em Nazaré. Chegando lá, eu encontro um conhecido meu, que disse: olha, a empresa está precisando de um estagiário, parar de máquinas, etc. Eu digo: eu topo. Então vou falar com fulano, o Renato Firpo, eu me lembro de todas as pessoas. E essa história é engraçada porque naquela época, quem fazia faculdade já tinha uma senha em qualquer ambiente, né? Era um período de ditadura e os estudantes tinham poder na sociedade que vocês não podem imaginar o que é isso. Era o poder da transformação, do enfrentamento, do desejar um país melhor, etc. Isso era no coletivo. E a questão racial, embutida em tudo isso, que a gente não podia sequer falar, estava dentro de mim também, sempre esteve. Então eu era essa pessoa irrequieta dentro desse processo. E aí eu fui na Cardeal da Silva, onde tem um viaduto, Sim. Na Garibaldi, com o Cardeal da Silva. Tem até um amigo que acabou de construir um prédio lá, agora, nesse lugar. Ali estava construindo aquele viaduto. E Haroldo Silveira Fernandes, que era o gerente da área, estava ali e queria conversar comigo porque ele precisava desse estagiário para ficar com ele. No que eu cheguei no local, achei que estava tudo errado. A distribuição da obra. E antes de eu dizer qualquer coisa, eu disse: olha, eu não tenho nada com isso, mas a obra está toda mal estruturada aqui. E ele fez: como assim? Eu digo: o depósito está errado, o almoxarifado está no que? O escritório. Ele fez: como é que é isso? Eu digo: me deu um pedaço de papel. Ele me deu uma folha de papel em branco, um ofício, e eu peguei, eu não sei desenhar, sou péssimo, mas risquei tudo, disse como era. Ele fez: ok, você pode vir montar isso aqui? Eu digo: posso. No outro dia eu estava lá, montei tudo, eu fui contratado assim. Já foi trabalhando. E pensando que eu ia passar até ser chamado para aquele lugar da petroquímica, que foi antes. Resultado, fiquei 25 anos e que foram belíssimos 25 anos, que estão até hoje, porque até hoje eu sou consultor da mesma empresa e convivo com as pessoas com muita independência. Mas eu gosto de passar, assim, a minha experiência de vida é sempre voltada naquilo que é a minha forma de enxergar, de ver. Tudo que eu fiz, do jeito que eu fiz, eu faria tudo de novo. Porque ainda vou contar uma outra história aqui para vocês, já que vocês querem. Esse bate-papo é bom contar história, né? É muito bom. E a gente aprende com a história também, né? Acho que mais do que só a parte técnica. Eu acho que a gente vai ter um tempo de falar de coisa mais objetiva, mas assim, eu vivi uma experiência no condomínio, loteamento Canto do Mar, que é Guarajuba, né? 78, 80, quando foi lançado, é muito interessante, que foi uma experiência de vida que a vida me deu de presente. A empresa estava fazendo, onde hoje a gente chama a Tancredo Neves, aqui próximo. Isso aí era um hipódromo. À época, e que foi transferido para Lauro de Freitas, e se montou aquilo num projeto de Lúcio Costa, que olhava uma maquete com o que seria, e eu dizia: esse povo é louco, isso nunca veio, não tinha alcance para achar que ia ser o que é, e já tinha uma maquete dizendo o que seria. Então eu tive essa sorte. Depois veio o projeto do Imbuí, que era também um matagal, e ali se criou o Imbuí. Então a vida foi me levando a espaços que me obrigavam a pensar além da lógica. Sim. Que é como é que você pensa que isso aqui pode ser, e você vê isso sendo construído. Então a vida foi muito amiga minha, generosa, conspirou a meu favor. Devolveu a sua generosidade, na verdade. Eu não deixei, eu pegava. E aí eu vou contar uma história dentro disso que eu estou contextualizando, mas quando foi lançado em 78 o condomínio Canto do Mar, em Guarajuba, 42 quilômetros do aeroporto, 60 quilômetros de Salvador,
Todas as pesquisas diziam que era inviável, porque ninguém ia veranear naquela região. O hábito, o lugar mais distante, foi contemporâneo de lá de Vila do Atlântico, que a Odebrecht lançou na mesma época. Mas antes, toda a ideia que se tinha era lote de 5 mil metros, onde tinha um campo de futebol, uma quadra, uma piscina nas casas. E isso provocava a desarmonia familiar, para as mulheres daquela época. Você construía aquela casa, ia fim de semana, todos os amigos bebiam, comiam, faziam churrasco, depois todo mundo ia embora, o marido ia dormir bêbado e a mulher ia tomar conta da casa e 5 anos depois separava, porque não aguentava. E aí a direção tinha uma cabeça pensante muito grande dentro da empresa, disse, não, vamos fazer uma proposta nova, lote de 400 a 500 metros, não dá para construir piscina nem campo de futebol. E a pessoa vai se divertir, porque tem um mar, que é o mar dos mares mais bonitos, mais agradáveis, com a temperatura no ambiente e um coqueiral lindo, que é Guarajuba, e vamos fazer isso. As pesquisas todas disseram que era inviável, e foi um sucesso até hoje, absoluto, 99% de satisfação de quem comprou de 78 até os dias de hoje. É uma cidade hoje, né? Quem conhece Sim. Guarajuba sabe que é uma cidade gigante. E aí vejam vocês, o diretor da área imobiliária dessa empresa que eu trabalhava foi à prefeitura de Camaçari e assinou um TAC, à época, termo de acordo de conduta, expulsando várias famílias de pescadores que já era a segunda, terceira geração, que não tinha nem acesso, era a cavalo, que as pessoas iam até aquele lugar, pegavam os peixes, colocavam nas cofres e iam vender na feira em Camaçari. E aí esse cidadão achou por bem de que era para expulsar os pescadores, porque realmente o lugar que eles tratavam o peixe era muito imundo, cheio de urubus, um mau cheiro horrível, etc. E decidiu, a prefeitura concordou em expulsar e jogar para Subaúma, que fica a 60 quilômetros de distância. Só que do outro lado, no canto do mar, é o distrito de Monte Gordo, de Camaçari, onde está a história da vida dessas pessoas. Né? Eu vendo aquilo, não conhecia nenhum pescador, mas aquilo já não bateu, não achei certo chegar às pessoas que podiam ter o poder, etc, tomar conta, expulsar todo mundo, jogar para onde fosse, porque fazer tipo uma limpeza étnica no local. Uhum. Eu não sabia direito o que era isso. Mas o seu senso de justiça era muito aflorado. Essa história é uma das histórias mais bonitas da minha vida, né? Por quê? Porque eu fui ler muita coisa de Jorge Amado, eu me preparei e pedi ao diretor da empresa, que eu era assistente, que eu queria, na reunião, dar uma ideia. E fui para a mesa de reunião na segunda-feira de manhã, disse ao diretor o que era, ele gostou. E aí eu fui dizer que, ao invés de expulsar os pescadores, porque a gente não dava a eles condições para eles serem decentes, higiênicos, etc., construindo uma peixaria adequada, etc. E aí o diretor, já falecido, mas que eu tenho muito respeito também por ele, presença ou não, ficou muito chateado que ele já tinha decidido. A prefeitura já tinha concordado. E ele não queria reverter essa situação. Mas, para resumir a história, foi revertido. Os pescadores estão lá até hoje. E aí, olha que coisa forte que eu estou dizendo a vocês. Pronto. Aí eu passei a ser, ninguém sabia se eu ia continuar na empresa ou se eu ia ser demitido. Eu não fiz isso por nada, eu fiz isso porque eu acreditava. E eu acho que eu passei essa minha verdade de tamanha ordem que todo mundo se convenceu. Sim. E eu estava tão certo que o que aconteceu depois foi além do meu alcance. Óbvio, podem dar risada, que depois eu achei, eu também não sou essa coisa toda, eu disse que eu já imaginava, mas não é verdade. Porque depois, é linda essa história da minha vida. Canto do Mar passou a ser a referência de Salvador. A classe média alta, branca, de posse, todo mundo queria para Canto do Mar, porque deu certo. Então, vários nomes que eu sei daqui, das famílias nobres de Salvador, todo mundo começou a construir casa lá. Era um status. Mas o bar de Carlinhos, que tem também até hoje, sim, e eu não pago nada até hoje, se eu chegar lá, por isso que eu não vou. Porque eu passo vergonha, né? Uhum. Não gosto, mas já passei algumas vergonhas, até com o negócio me prejudicando, que as pessoas achou que eu armei aquilo para poder aparecer, quando não foi espontâneo. Mas no bar de Carlinhos, a história dos pescadores
para quem não conhece, é linda, porque eles saíam, hoje já tem GPS, tem tudo, mas eles saíam às terças-feiras, lá da praia do Cano do Mar, de Guarajuba, para ir para alto mar, onde perde o contato com o continente e seguia pelas estrelas, pelo sol, pela lua. E terça-feira pescam, vão 5, 6 no barco, na embarcação, e voltam na sexta de tarde ou sábado de manhã. Faziam isso há 100 anos, né? Dominam esse negócio, é uma tecnologia que eles têm. E aí, água e peixe atrai a gente. Vocês, se estiverem em um lugar e alguém chegar com muito peixe, você vai olhar. Você não quer comprar, você não quer comer o peixe, mas você se aproxima. Então tem essa energia. Os pescadores, quando chegavam sexta ou sábado, com 300, 400 quilos de peixe, como diz na gíria, não dava para quem queria. Então tinha muita gente querendo comprar e pouco preço para vender. Aí vamos para a economia. Lei da oferta e da procura. Lei da oferta e procura. O preço ele que ditava. E atendia quem ele queria, não quem tinha dinheiro para comprar. E as pessoas, alguns personagens vêm à minha cabeça agora, daqui da sociedade baiana, botavam a sunga e de sunga todo mundo é igual. Não tem como você saber. Será aí que se encheu de ouro, corrente, pulseira, relógio de ouro, para mostrar que tinha posses, para poder se destacar naquele ambiente. Seres humanos, né? Mas você sabe o que é que passou a ser destaque? Isso que eu falei antes, que eu não imaginava, mas que na hora que todo mundo disse que eu que pensei, eu também não pensei. Não vou tirar. Não vou tirar. Era importante quem levasse o pescador para beber na sua mesa. O que era importante em Guarajuba, isso demorou décadas assim. A mesa que o pescador sentava para beber, porque depois que ele vendia, etc., ele ia como ser humano de passar 3, 4 dias sem ver ninguém lá no mar e voltar. Então ele queria, então sentava na mesa. Aquela mesa que ele bebia porque era amigo. Se era amigo, podia indicar para quem ele vendeu peixe. Então essa equação, todo mundo ficou paquerando os pescadores para que ter acesso ao peixe. E eles passaram a ser a figura de proa. Aquelas pessoas que outrora eram para servir de limpeza étnica daquela região, até porque eram todos pretos. E aí a gente não está falando exatamente disso, mas também tem que levar isso em consideração. Passaram a ser a referência por minha causa. E eu não... Esse delta X, esse acréscimo, não foi uma coisa... Não foi calculado. Não foi calculado. Mas quando você faz... Eu passo isso, estou contando essa história, porque é real, né? As pessoas, ainda eu passo muita coisa, as pessoas sabem dessa história e sabem meu nome. Quando eu acho que chego e me vê, acham que não foi a história, que não fui eu. Ainda eu passo por isso. Porque a história é maior do que eu. E as pessoas que me olham assim para mim, falam, mas o senhor que era o diretor, o senhor que era não sei o quê. Eu digo, pois é, olha aí, para você saber, sou eu mesmo, etc. Porque as pessoas fazem os olhares, como quem diz, como assim? Como assim? Não é? E é engraçado o senhor falar isso também, porque a gente consegue observar primeiro o grau de altruísmo. Porque o senhor poderia simplesmente deixar o barco fluir como o diretor já havia planejado. E mesmo não tendo ligação direta com aquelas pessoas, o senhor insurgiu e criou ali uma nova forma de gerir aquele conflito e deu certo. Então, por quantas vezes a gente, e aí o ser humano, acaba negligenciando essa habilidade que pode ser de transformar algo que está posto, mas acaba escolhendo quedar-se inerte. E eu contextualizando o que você fala, é um ganho que você não calcula financeiramente, mas é um ganho emocional. Sim. Muito interessante. Eu estou contando um pequeno episódio, mas isso foram décadas. Sim. Não dá para aqui detalhar para não cansar. Mas o resultado disso, dentro da empresa, eu passei a ser uma figura de proa. Exato. Aí todo mundo diz, o menino ali, não sei o quê. Então eu passei... Foi o ganho colateral, o maior case de sucesso deles ali do momento. Pois é. Então todas as coisas, eu fiz muitas coisas desse tipo, com essa convicção, com essa forma de ser, que eu sempre digo... não abandonar o menino lá de São Gonçalo, nunca abandonei, de poder dar opinião do que achava que era certo, que era errado, cometer erros como eu cometi, ainda cometo hoje, mas sempre está me colocando, né? Eu nunca tive medo de me colocar. Sim. Eu sempre disse que eu penso onde é que eu estiver. Sempre na minha vida essa foi uma marca e as pessoas me conhecem.
Eu não quero ficar aqui falando muito sobre essas coisas, mas vou passar uma coisa rápida, não sei se vai dar para a pessoa entender. Certa feita, a empresa trabalhava muito para o governo e houve um pagamento equivocado. O governo fez um pagamento, era para fazer um banco e fez a empresa. E a pessoa que tinha discutido lá com a direção do órgão para receber era eu. E ficou parecendo que fui eu quem tinha provocado, que eu tinha provocado, que era importante para a empresa se ela recebesse direto e não fosse para o banco. E foi um equívoco. Pronto. Eu cheguei lá, a empresa, e foi lindo porque a empresa, o presidente e o diretor financeiro queriam que eu tinha boa relação com as pessoas da empresa, queriam que eu pedisse para sair direto para a empresa. Eu disse, não faço isso, porque está errado. Você tem a procuração lá para o banco, deve ser para o banco. Eu chego lá e me paga, eu vou dar o nome, Desenvale, que fez a obra de Queda do Cavalo. Pelo amor de Deus, professor. Só para contar a história real, né? Já é passado. Mas aí, as pessoas acharam que eu tinha seduzido alguém, feito alguma coisa. E eu, que viajei depois disso, deixei na empresa e escrevi uma carta, um bilhete de informação, dizendo, olha, quando eles querem, fazem. Eu não tive a menor importância, a menor influência em fazer com que o chefe saísse o nome da empresa. Apenas saiu. Eu podia ter dito, fui eu que lutei, que eles queriam que eu fizesse. Eu saía ganhando de qualquer forma. Mas eu ganhei o dobro quando as pessoas pensaram que eu fiz e todo mundo defendeu achando que eu não tinha feito. Então eu passei a ser dentro do órgão, da empresa, eu estou contando os pilares, algumas coisas que me transformaram, que me fez eu ser diferente numa competição de mais de 300 pessoas para você se destacar sozinho, sendo o único preto no meio desse ambiente, né? Eu tenho outras histórias, mas foram coisas. O que eu quero passar aqui é isso. A minha intenção é assim, aquilo que você for, que você achar que você é, seja. Não queira ser quem você não é, porque toda cópia, por mais autêntica que seja, é cópia. E se você tiver confiança em você próprio, tiver amor próprio, é lógico que isso é fundamentado em conhecimento, né? Nós vamos entrar ainda nisso, em conhecimento. Mas se você dispõe desse conhecimento, se você está competindo ali em igualdade de condições naquele conhecimento, não faça diferente. Faça o que você acha que é certo. Isso no mundo dos negócios, isso no mundo empresarial, isso no mundo executivo, isso na vida familiar. É o melhor que eu tenho de mim e é o melhor que eu tenho para passar. É mais ou menos isso. Nossa. A gente poderia... Não. Poderíamos acabar aqui. Eu acho que quando porque a câmera pega eles. Aí a gente tá aqui assim, ó. Quando são os cortes, a gente tá aqui babando pelo senhor. Mas a cada frase é um novo aprendizado. Quando o senhor fala que a gente precisa, né, colocar para fora o que há em nós e, ao mesmo tempo, o senhor valoriza o aprendizado que não é só o acadêmico. Aliás, o saber que não é só o acadêmico. Então, desde lá, o seu primeiro mentor até o diretor da instituição, todos eles, de alguma forma, souberam captar e também trocar com o senhor todos esses saberes que vão formando esse Mário Nesso que temos o prazer de receber aqui. Não. E é muito gostoso porque as suas histórias já vão trazendo para a gente estratégias. Ainda que essa estratégia seja usar a nossa essência. Mas são estratégias. Porque a gente percebe muito hoje o mercado compactuando com o ser uma outra pessoa para vencer alguns desafios. E os seus desafios lá atrás, a gente sabe que foram muito maiores do que o que a gente vive hoje. Mas eu já vou lhe pedir, inclusive, para você fazer esse parâmetro, assim, dos desafios que você... Olha, qual é o senhor? Que você presenciou naquele tempo, quando você observa hoje, né? Já que você promove esses encontros e consegue ouvir quem está vivendo esses desafios diários na jornada de hoje, quais estratégias, né, que aplicou lá atrás, ainda dá para aplicar agora, ou, como a Jéssica sempre fala, que você é o futuro. Quais estratégias você vê para que a gente consiga vencer esses desafios no hoje também? Olha... E pode ser com história. Legal, mas agora mais objetivamente. Eu sempre penso em estrutura, né? Você tem que se estruturar naquilo que você é,
naquilo que você aprende e sabe e naquilo que você passa. Esse meu tripé é baseado nessas questões. Nunca perca a sua essência, mas busque conhecimento sempre. Sim. E repasse esse conhecimento. Eu acho que o nome disso é o tripé do sucesso. Cada pessoa diz de uma forma. E porque eu estou fazendo um sucesso, quando eu falo em sucesso, é um sucesso amplo. Não é só a conta bancária, não é só o patrimônio, é você enquanto pessoa. Sim. Porque se você não tiver essa consciência que você continua uma pessoa e tem que cuidar muito bem dela, você termina não realizando o sonho do ser humano na Terra, que é ser feliz. O ser humano não veio à Terra para ser bilionário, trilionário. Isso é bom, eu não acho ruim não, eu acho bom. Primeiro de conta para saber isso. Porém, não pode ser só isso. Porque todas as pessoas que apostaram só nisso terminaram infelizes. Seu projeto principal é ser feliz. E aí, a gente tem que contextualizar, isso pode ser um raciocínio coletivo, mas ele é particular, ele é focal quando a gente pensa em periferia, quando a gente pensa em negritude, quando a gente pensa na mulher, ocupando espaços não dantes imaginados ou não dantes permitidos, né? É um rompimento de fronteira, é uma invasão de espaço, que graças ao conhecimento, porque eu não conheço outra forma que não seja através do conhecimento. E esse conhecimento coletivo, que vai da sua identidade enquanto pessoa, mas fundamentalmente do que está disposto em nível de informação. Sem isso, sem letramento, sem aprofundamento, sem continuidade permanente desse conhecimento, você não resolve seus problemas, você não administra sua empresa, você não faz um bom negócio, você não prospera empresarialmente, se você não tiver todos os dias são todos os dias mesmo, é hoje, amanhã, é depois, é sábado, é domingo, pensando em como você melhorar seu negócio, pensando em como você adquirir as informações necessárias para que você seja essa pessoa inteira, né? Que seja a sua parte pessoal, sim, enquanto pessoa humana na Terra, mas a pessoa que adquiriu o conhecimento e que desenvolve esse conhecimento e que desenvolve seus negócios. Então, eu resumo, parece que é simples, é complexo, mas ao mesmo tempo é para a compreensão. O principal é você nunca perder você de você mesmo, nunca deixar que você fuja de você. E não é fácil isso. Você vive numa sociedade onde a mulher não tem os mesmos direitos, onde a mulher negra tem menos direito ainda, onde o modelo de sociedade não nos inclui enquanto cabeças pensantes, em pessoas transformadoras, em pessoas que podem fazer a transformação, e você ter que, além de fazer, que já é difícil, ter que provar isso todos os dias. Sim. Então, a parte mais cansativa, inclusive. É cansativa, porque é todos os dias fazer, mesmo. A gente já faz, e faz com excelência. Todos os dias mesmo. O que me conforta, eu sempre digo que eu sou otimista. Sou um otimista por formação. Eu digo que eu nasci numa terça-feira, de manhã cedo, com pássaros cantando e o céu azul com nuvem branca. Eu nasci bem, no dia do vento, do tempo. Então, esse vento, esse tempo sempre me levou a esses pensares e a esta forma de achar que é possível, né? Porque o empresário, o empreendedor, não pode desistir nunca daquilo que ele acha que é possível. E eu bati agora para soar forte. Alisson gostou. Eu tenho uma máxima aprendida com um cidadão que foi muito importante no mundo empresarial brasileiro, nem tanto hoje, depois da história dele, é Norberto Odebrecht, que ele escreveu um livro, Sobreviver, Crescer e Perpetuar. Era a Bíblia de negócio da época. E conviver aprendendo isso era dizer assim: não há momento para o mundo empresarial que não seja fértil, que não seja possível. Se tiver uma crise, eu me lembro quando eu vejo a crise do Brasil agora, se executivo ainda eu fosse,
Que oportunidade boa para fazer negócio. Exatamente. É você pegar, não tem uma frase muito simples, pegue do limão e faça limonada, pegue da crise e tire o proveito dela. O empresário não pode se dar o luxo de não pensar assim, meu Deus, está em crise, nada vai acontecer. Não, que bom, está em crise, agora eu vou resolver parte da crise. Teve um terremoto e derrubou tudo, eu vou reconstruir tudo. Enquanto choram, outros vendem lenço. Então, se você está na sociedade para fazer essa transformação no mundo dos negócios, no mundo dos saberes, você não pode ficar restrita aos bons ventos, aos bons tempos. Você tem que enfrentar sempre e com essa tranquilidade de que se você adquiriu esse conhecimento, adquiriu essa forma individual, porque nada disso é coletivo, então siga em frente. E a segunda frase do Dr. Norberto Odebrecht, que quando eu chego às vezes em academias que me pedem, eu falo isso, os olhares são críticos. Depois as pessoas entendem. Projeto, porque tem várias formas de definir projeto, né? Você chega na internet, vai no Google lá, ou no IA, tem 300 definições de projetos e de todos os tipos. Mas ele era muito simplório. Ele dizia que projeto é a realização do sonho do seu sonhador. E vou repetir. Projeto é a realização do sonho do seu sonhador. Se você sonha, alguém sonhou em construir esse prédio daqui que nós estamos. Milhares de pessoas, empresários, passaram por esse terreno aqui no Costa Azul e não viram que isso aqui podia ser feito esse prédio. Alguém passou de carro e disse, isso aqui viu potencial. Viu potencial, isso aqui pode construir o ITC. Eu não sei nem qual foi a empresa que fez, mas alguém... Mas com certeza você conhece o diretor. Com certeza eu acho que conheço. Alguém pensou. Então, eu quero justificar a ambiência que estamos para isso. Projeto é a realização do sonho do seu sonhador. Porque ninguém sonha seu sonho. Sim. Você coopta as pessoas para entrarem no seu sonho. Mas o sonho é seu. Você não consegue fazer com que outra pessoa... Você ter seu negócio é um sonho seu. Agora você pode chamar a minha, a Jéssica, todas as pessoas... Para contribuir, Para contribuir, para entrarem no seu sonho. Mas o sonho é seu. Você não pode abrir mão disso. E por quê? Porque tecnicamente... As pessoas que tiveram sucesso no universo, no país, no mundo inteiro, foram as pessoas que não culparam os outros. Para as pessoas que, apesar de tudo, seguiram em frente, achando que ele que tinha da solução. Então, a primeira coisa do empresário é não achar que terceiros foram responsáveis pelo seu sucesso ou pelo seu insucesso, porque na hora do sucesso também foi você. Não é a faca de dois gumes, é de um gume. Assim, no sucesso é você, mas no insucesso é você também. Sim. E a maioria das pessoas gostam de internalizarem o sucesso e repelirem o insucesso. Terceirizar. Terceirizar fica até melhor. Mas às vezes nem terceiriza. Às vezes não quer que tenha sido, né? Sim. Como se possível você reverter. Não, na hora que você entende que o insucesso é seu e o sucesso é seu, o negócio está meio caminho andado. Então a mensagem no mundo empreendedor, no mundo empresarial, principalmente no mundo afroempreendedor, é a ideia de que você é responsável pelo seu sonho e não terceirize, utilizando sua lógica, não passe para ninguém, essa responsabilidade é sua. Ele entrou ainda sem ter o diploma, a universidade na pessoa de Caiubi Costa, que era o diretor. Aí vem as complicidades. Caiubi era o diretor da Escola Politécnica. Em 200 anos, o único diretor negro da Escola Politécnica na Universidade Federal da Bahia, como temos agora o primeiro diretor da Faculdade de Medicina, Antônio Lopes. Agora, quantos anos depois? Então, ele foi sensível, a universidade analisou isso e disse assim, a gente prepara aqui para o mercado. Se o mercado já absorveu, não somos nós que temos. Aí criou uma forma lá, ele fez todas as provas em um mês, e aí um acordo, ele foi aprovado em todas isso, e recebeu o diploma. No ano seguinte, isso foi março, em fevereiro do ano seguinte foi no Cine Convenções, uma festa linda, e ele foi orador da turma, mas porque ele seria, e ele terminou sendo, mas de uma forma inusitada, porque ele já era diplomado. Sim. Então, essa história de oportunidade
E a relação com o dinheiro? Assim, a relação com o dinheiro. É fundamental que eu terminei me atrapalhando. Eu estava em São Paulo e falei, meu pai vai ter um concurso para a Petrobras, custa R$200, era um negócio caro. Né? A 200 anos. 280, negócio desse. Aí eu preciso fora do meu dinheiro. Eu digo, tudo bem, pode se inscrever que eu lhe dou. Porque já tinha essa noção do que é que pode, o que é que não pode gastar, Sim. o que é que pode fazer. Então, toda a juventude da classe média, classe alta, já tem inserido prático. Onde eu moro, muitos vizinhos me procuram, mais jovens, estudando de medicina, de arquitetura, todas as formações, etc. Me procuravam até mais, agora está todo mundo um pouco mais diversificado, porque todos eles já saíram da faculdade querendo montar seus negócios. O pessoal formado em odontologia, formado em direito, montasse o consultório, já sabia onde tomar o financiamento, empréstimo. Estava na cabeça dele. Isso me incomodava, me incomoda até hoje. Sim. E minha outra galera do outro lado, nada. E ele só pensava assim, já estou estudando onde é que eu vou buscar o financiamento, se é Caixa Econômica, se é Banco do Brasil. É porque até a forma com que essa injeção de capital se apresenta na vida de cada um dos jovens, ou das classes mais periféricas e o da classe média, é diferente. Na vida da classe média chega como um alavancar do negócio, um impulsionador. Nas camadas mais baixas, não, é num cenário de endividamento. Então, como meio de blindar as mães, ficam, não tem. Até as que têm um pouco de educação financeira, não pode. É aquele temor. Na classe média, não. Aproveitando até a metáfora da vara. Você consegue, mesmo que você não pule no teu êxito, você já tem uma visão mais ampla sobre uma realidade. Perfeito. Então, na segunda tentativa, você já sabe o que te espera. Nossa. Até para isso é importante. Isso aqui a gente passa o dia, porque não há no mundo quem faça negócio que não tenha cometido erros. Sim. Mas a mulher negra, o homem negro não pode errar, porque ele só tem uma chance. Então já começa com isso. Errar, não há possibilidade. Os maiores nomes do mundo, de qualquer negócio do mundo, histórico, os Chrysler, os Ford, o Henrique Ford, os grandes nomes do negócio do mundo, fizeram 10 projetos errados até um dar certo. Só que a diferença é que quando eles erram, eles têm uma rede de contato para reerguer. E tem uma coisa pragmática entre nós aqui também. Esse modelo... Isso aqui eu estou trazendo uma informação que eu brigo a vida inteira. Esse modelo de financiamento com garantia patrimonial é modelo brasileiro, não é universal. Os financiamentos em outro lugar do mundo é o conteúdo do projeto que permite você ter ou não ter o financiamento. No Brasil é o patrimônio. Por quê? Porque esse patrimônio é restrito a uma classe. E aí bloqueia a possibilidade. Até porque meus vizinhos, os filhos dos meus vizinhos, todos herdaram ou vão herdar apartamentos, etc. Então, aquilo que eles não lutaram para ter... Já está ali na bolsa. Já está ali. Se ele ganhar ou perder, não tem o peso... Por exemplo, o meu, que fui eu, meus filhos não vão ter a mesma importância. Sim. Mas o meu, que fui eu que adquiri, eu não quero conversa com ele. Então, ainda tem isso entre nós, que a gente ou tem... Ou quando tem não é regularizado, então não pode. Ou quando está regularizado, tem o medo da perda, porque foi você que conseguiu. E cada pessoa sabe como é que conseguiu. Então, são barreiras que cabe a vocês, essa turma mais jovem, que tem que começar a desgarrar disso. E entender que fabricante de automóvel, não é? Que é a indústria mais potente, as indústrias de petróleo, todas estão no financiamento. Imagine... Sim. Quem está começando do menos um? Banco todo, um dos maiores devedores do país. Por exemplo, e que todo ano tem anistia. O que domina o país hoje, que é a parte da agricultura, né? Que é o agronegócio. Eu quero que em breve seja o afronegócio. O afronegócio. E vocês são responsáveis por isso. Eu sonho em ver o afronegócio competindo com o agronegócio. Nossa. Desse tamanho. Tá gravado, viu? É para aí que nós vamos, é para aí que nós temos que ir. É nessa direção. Tá vendo que ele é o futuro? Mas o agronegócio não viveria e não seria quem ele é se não fosse financiamento.
E o financiamento tem condições especiais. Sabe por quê? Porque eles financiam os parlamentares que fazem as leis que obrigam o governo a fazer para atendê-los. Então, eles estão numa mão dupla, eles fazem, um ajuda o outro e se mantém permanentemente. Nós temos que furar essa bolha, nós temos que mudar essa lógica. Quando eu chamo de afronegócio, quando eu levo essas ideias para instituições como o Banco Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Sebrae e BNDES, é no sentido... Eu tenho uma crença que esse país precisava valorizar mais. O Brasil tem pouco a fazer para se desenvolver, pouco. Até porque na competição de pesquisa científica nós somos um fiasco. Né? As pesquisas científicas, os 2 organismos que mais deram certo no Brasil são empresas de pesquisa, que é a Embrapa, que fez desse agronegócio o que fez, porque tem pesquisa, né? Sem ela não teria. Na área aeronáutica, também a Embraer é um centro de pesquisa de excelência. Eu sonho com um centro de pesquisa afroempreendedor periférico. Porque no dia que nós tivermos um Sebrae periférico, aqui na Bahia eu estou tendo influência um pouco, tá indo um pouco nessa direção. A gente vai conseguir. Eu estou tão orgulhoso. Anota aí. Estou tão orgulhoso disso, porque eu sei que tem minha influência de 20 anos, 30 anos, de mostrando que esse é o caminho. Eu conheço o presidente do BNDES, conheço há mais de 30 anos, Luiz Mercadante, ex-parlamentar, ex-ministro de Educação, Ciência e Tecnologia, etc. Tudo que ele queria ser da Fazenda nunca foi, mas é uma figura fantástica, meu amigo, independente de questões políticas. Eu disse a ele: você quer se notabilizar, ir para a história? Faça a revolução que a gente precisa, faça a revolução periférica. Eu pegando as dicas de meu amigo, meu irmão, professor Hélio Santos, lapide as joias brutas que estão nas periferias, dando apoio. O que vocês mais jovens, por mais pesquisadores têm na internet, não sabem que toda a indústria brasileira foi capitaneada com recursos públicos. Quem fez o pátio industrial de São Paulo, foram recursos públicos. E aí a forma... Quase eu dou um palavrão aqui, mas a forma... Fica à vontade. Pode dar. Nem sei, não achei nem palavra. Que o governo sempre justifica é que quando é pra gente, está disponível. Mas está disponível numa regra que a gente não pode jogar. Eles colocam um jogo de futebol, mas pra gente jogar de mão. Não faz gol nunca. Mas sempre foi assim, né? Regras, né? Quando a gente alcança, atualiza. Mudam. Então vocês têm a responsabilidade de irem pesquisar, irem buscar essas informações que calam quando a gente pede um financiamento, que eu queria, por exemplo, financiamento do banco, tem que iniciar financiando sem custos, sem juros, porque foi assim que a indústria brasileira foi criada. Aqui na Bahia, por exemplo, o Banco Nordeste, vocês conhecem, demorou 20 anos para criar uma bacia leiteira, que você levava seu projeto para comprar 100 vacas, chegavam vacas aqui de avião, do mundo inteiro, para criar o plantel. Você fazia um projeto para comprar 100 vacas holandesas. Se você cumprisse tudo, você tomava números apenas para raciocínio. Tomava 10 milhões de reais para fazer isso. Se você cumprisse, só pagava 8. Olha para isso. Não pagava 10, não, só pagava 8. Mesmo. Tinha um subsídio. Quando chega a nossa vez, desaparece o subsídio. E argue que o orçamento não cabe, etc. Quando é para a educação ou quando é para a periferia, o orçamento não cabe. Por quê? Porque quem manda no orçamento já tem um controle total dele. Daí é necessário, na educação financeira, fundamental, entender que o orçamento é a peça de proa. Você não pode fazer seu negócio em casa, sua empresa, sem ter orçamento. Você não pode fazer grande negócio e não entender o que é o orçamento da Prefeitura de Salvador, o orçamento do Estado da Bahia e o orçamento geral da União. Porque as verbas têm uma tal de função programática que é uma imbecilidade, é uma pornografia. Porque são tantos zeros e tantos números que você olha e não entende nada. E é feito para isso mesmo. Para quem não tem acesso, não saber o que é.
E o conhecimento também pode ser utilizado, né, como uma barreira. Não, sempre. Primeiro que o orçamento da União muda todo ano. Sim. Justamente para os mesmos terem aquele acesso. Então, se a gente falar em orçamento, se a gente falar em conhecimento sobre as coisas como elas acontecem, a gente não avança. O papel de vocês, a provocação para vocês é o seguinte: tem uma coisa que a gente tem muita dificuldade também como comunidade negra. Está diminuindo muito. Você faz seu negócio, não quer que ninguém saiba, para ninguém copiar. Desculpe, mas isso não é inteligente. Quanto mais pessoas souberem o que é que você faz, o que é que você tem, melhor para você. Sim. Se alguém copiar, problema seu, porque você não soube segurar o que era seu. Mas você não pode se tolir de guardar como se fosse uma coisa inimaginável que você criou. Nada, tudo você criou. Alguém já criou antes. Não tem nada que você jogue nesse planeta hoje que alguém não já pensou igual. Não existe essa possibilidade. Com os algoritmos, com tudo. E se você tiver dúvida, vai para o IA. Mas eu acho que esse é um dos principais prejuízos que a nossa geração enfrenta hoje. A gente encontra um cenário e esquece de se questionar por que está assim, ou quem veio antes, ou o que veio antes. Porque se a gente não questiona isso, de onde a gente veio, ou até como era antes, fica difícil projetar o próximo passo. Ou se basear nessas referências como o senhor, que já viveram um cenário onde não existia o que a gente tem. Bom ou ruim, já foi diferente, já foi pior. E se a gente não quer retroceder, o que é que a gente não pode negociar? Porque se não tivermos essa clareza, a gente fica o tempo todo, sabe, aquele jogo de anda um para trás, um para frente, dois para trás. Vocês são duas mulheres, além de inteligentes, com um pensamento muito à frente. Assim, por que existe, aqui próximo tem a Federação das Indústrias, o Pedro está ali. Sim. Por que existe aquela federação? Se perguntem, por que temos ali no comércio, Rua Praça Conde dos Arcos, a Associação Comercial? Por que tem aqui na Tancredo Neves a FEComércio? Por que essas estruturas todas? Eram locais onde... Vocês não se perguntam? Sim. Sabe o que é isso? É para poder estar o tempo todo pensando como se estruturarem coletivamente para tirar o melhor resultado, o melhor proveito coletivo. Nós ainda não sabemos trabalhar coletivamente, associativismo. Nós temos muita dificuldade. E eu identifico todas as dificuldades. Uma é por fragilidade de, às vezes, expor a sua própria fragilidade, e que não é problema nenhum. E a outra é a falta mesmo de vivência. Repertório. Coletiva. É coletiva. Aí a gente podia entrar na antropologia, mas fica muito complexo. É desde a origem, né? Nós viemos cada um de um lugar diferente e nos encontramos aqui para sermos como se fôssemos unanimidade. Não, cada um veio de uma formação, com a língua, com uma forma de se comunicar. Então, isso ainda está dentro da gente e é muito difícil de superar. As duas coisas mais difíceis que tem para superar no mundo empresarial negro, no afroempreendedorismo, a primeira é essa, de se associar. E a segunda é essa de compreender que nós, apesar da diferença de cada um, nós estamos na mesma direção. Nós não podemos divergir muito na forma coletiva de ser. Cada um com seu negócio, sim, mas pensando no ponto comum. Eu acho isso mais difícil. Eu sonho, sabe com o quê? Um prédio mais bonito histórico da Bahia ser o ponto de empreendedores negros da Bahia. Afronegócios. E é uma discussão muito forte da gente, né, no nosso grupo, justamente sobre quando abrimos iniciativas, inscrições abertas, né? Todos podem participar. A gente evita fazer coisas gratuitas não porque a gente não goste de fazer, mas porque existe uma vacância terrível quando se faz. Então, a gente estava conversando justamente ontem com o pessoal do Sebrae, para a gente colocar 100 pessoas numa sala, num evento gratuito, a gente tem que inscrever 350, né? Feira das Pretas, que o senhor estava lá, eu me emocionei, eu disse, Rogério, eu estou aqui assim, impactada com o professor Mário Nelson, emocionado, porque o sonho dele era viver isso aqui, e ele está vivendo aqui no Feira das Pretas, então foi um momento muito emocionante viver. Só que a gente conseguiu inscrever 850 pessoas.
Para ter essas... Para ter uma porcentagem muito menor. Mas foi bonito. Então, isso ainda é uma coisa que deixa a gente muito triste. Por que é que tá faltando? Qual é o melhor horário e tal? E aí, quando a gente vê iniciativas que fecham, não, é só para convidados. É só para... A gente fica assim, mas e a unidade? E uma coisa que eu aprendi muito forte, né, que a gente estuda, inclusive, isso no templo da igreja, dentro de uma formação, é que reino subdividido não prevalece. Não prevalece. E essa própria divisão que foi posta pra gente é justamente para proteger o sistema. Sim. Porque se a gente se unir... Tem a AGE, a Associação de Jovens Empreendedores, que é eles estão decodificando bastante para a questão afroempreendedora. Mas eu sonho com algo mais contundente, né? Quando eu falo que é o sonho o projeto é a realização do sonho do seu sonhador, quando construiu esse prédio, alguém pensou na associação comercial, juntaram 4, 5 pessoas, por que a gente não faz aquele prédio? Vira aquilo. E por que não podemos fazer com o senhor criar a associação? É porque aí isso é coisa para a juventude. Mas você começou o podcast, eu tenho provas, falando que você é uma pessoa jovem. Um jovem, você começou assim. De lá de São Gonçalo. O jovem que está vivendo dentro de mim ainda. Mas um pré ou da janela. Não, tem que ter a parte do trabalho bruto, brigar na rua, bater... Deixa pra gente. Mas escolha pensar... o prédio mais bonito de Salvador. Vamos pensar aqui. Assim, que não esteja sendo utilizado. E pensar e fazer uma proposta. Por exemplo... A faculdade aqui que tá... Aqui, qual é? Aqui. Atrás do jornal, que eu não posso falar o nome. Sei lá, não sei o que vai sair na notícia. Qual é a faculdade que tem ali? Não sei. Antiga Unifax. Não é o prédio mais bonito. Entendi. Mas a gente pode torná-lo. Eu acho que é um bom lugar. A Tancredo Neves é um bom lugar, mas ele não é por aqui. Ele não é muito bonito. Não, ele não tem muitas opções. Sim. Né, porque é a forma. Mas é em aberto. Mas eu imagino no comércio. Sim. No centro histórico. No comércio eu sou apaixonada pelo comércio. O comércio está faltando. Eu vi hoje um comentário de um jovem que me apaixonei porque mandei até para minha filha que eu tenho conversado. Você é nosso amigo. Muito, que é o seguinte. Como é que a administração revitaliza o comércio? Não entendeu que já está atrasado, vai esperar virar ruína para poder começar um projeto de recuperação daquilo ali? A saída agora do tribunal do TRT saiu de lá. Assim, todas as faculdades. Vamos ocupar o TRT. Vamos ocupar o TRT. O prédio do TRT. Gente, a gente vai no final do evento. Eu imagino, é uma possibilidade, mas eu quero, eu vou dar um exemplo. Eu gosto que para ele tudo é uma possibilidade. Eu vou dar um exemplo. Onde é a sede hoje da Vale do Dendê? Sim. Não é que seja ali, mas aquele é um modelo de prédio. Sim. Que a gente pode pensar nisso. É como aquele tem vários. Entendeu? E começar a ser o ponto que a própria Vale do Dendê não consegue fazer, mas que a galera black se encontre para discutir. Sim. Propostas, sugestões. A gente precisa se unir. O mundo empreendedor precisa estar junto, pensando nisso 24 horas por dia. E é sempre bom. Esse é o ponto para mim. Se unir. Porque eu sinto também, e aqui também tô cuspindo ideia, longe de querer esgotar a temática ou as razões, mas eu sinto que como a gente está perdendo esse letramento, no momento em que a gente avança, a gente quer proteger nossa posição e não segurar a porta para mais de nós podermos avançar. Quer ver um prédio lindo que tem aqui em Salvador? Vocês sabem onde era o Colégio 2 de Julho? Sei. É no centro. No Garcia. Perto do Banco do Brasil, onde é o Banco do Brasil, né? Está ali perto do Antônio Vieira. Eu estive lá recentemente. Aquilo ali, primeiro que é uma obra, foram feitos puxadinhos, então ficou um negócio inviável, a manutenção, é inviável. Mas ali tem que alguém disruptivo fazer uma proposta para derrubar a grande parte que não é utilizada e não deixar o todo morrer. Se perder. Porque a tendência do modelo de Salvador é que o todo venha a ruir. Sim. E é melhor perder parte do que recuperar outra. Sim. Do que deixar ruir todo. Ou se alguém quiser, que tem o poder. O como está lá é inviável. Mesmo com dinheiro, é inviável porque não foi feito, não foi um projeto final. Foram
Pegando Vários. espaço que tinha, construindo. Puxadinho. Ginásio de esporte, campo de futebol, quadra, piscina, parque, sala. Lembrei, porque a sensação é bem essa mesmo, de que parece que foi aos poucos. Aos poucos. Então, é inviável no seu conjunto administrativo, no seu custo de manutenção. É inviável. Então, aquele projeto só tem viabilidade. As pessoas não gostam de ouvir isso. Não, mas tem que dar um jeito ali. Não tem jeito. Olha o que eu estou dizendo, vai ruir por falta disso. Outro, se tem uma competência para dar um outro formato, aquilo morre. Aquilo seria um sonho de consumo, de ser um ponto de referência. Eu amo o centro. Eu amo o centro, amo o comércio. Bahia de Todos os Santos. Veja bem, como isso aqui não é uma coisa só para jogar ideia, mas o que eu quero deixar para vocês é assim, primeiro, dando guinada, falar da minha alegria, de verdade, de estar aqui com vocês. E, curiosamente, não era para estar aqui hoje. Eu nem podia estar aqui hoje à tarde. E pude. Quando ela me perguntou, pode? Eu pode. Porque houve um outro compromisso meu que foi cancelado. Então, era porque eu tinha que estar aqui com vocês. E depois, independente de qualquer coisa, é agradecer a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês. Saibam que a intenção principal é passar um pouco do que eu sou, da maneira que a gente pode contribuir na perspectiva de que a gente avance sempre para transformar um pouco essa cidade embrutecida, apesar de bela, né? Perversa, apesar de amável, harmônica, né? Mas nós moramos na cidade mais perversa do mundo, em países que não estão em guerra, mais violenta do mundo. E que a gente não discute sequer esse tema. Esse tema é como se é para ser assim. Não, não é para ser assim. É para ser assim porque quem morre nas periferias, quem morre em Salvador tem endereço, tem cor, tem identidade total. E a gente, enquanto sociedade, precisa não se conformar com isso. O mundo empreendedor, o mundo afroempreendedor também tem que estar atento para essas questões. Então, estar com vocês, falar de mulheres empreendedoras, de empresárias bem-sucedidas, de mulheres corajosas, dessa massa crítica que está sendo espraiada por todo o país, mas também, principalmente pela nossa Bahia, por Salvador, é prazeroso demais. Então, é um prazer inenarrável para a gente também. E eu queria até saber do senhor, essa visão que o senhor tem de forma ampla sobre os desafios que o nosso país enfrenta, o nosso povo enfrenta, tem interferência, tem contribuição também do repertório que o senhor acumulou ao longo dos anos nas viagens, nas incursões pelo mundo afora? O senhor menciona muito mundo. E por conhecer um pouco da sua história, eu sei que de fato o senhor também tem essa vivência, essas viagens e de alguma forma isso contribuiu com a visão que o senhor tem hoje sobre os nossos desafios? Com certeza. Eu adoro viajar. E vou responder fazendo curvas. Eu tenho uma filha que mora na Califórnia, em São Francisco, que eu vou lá todo ano. Um filho que mora no Rio de Janeiro e outra filha que mora aqui comigo. Quando eu fui conversar com ele sobre viagem, ele fez: meu pai, desde criança você viajava com a gente, você dizia que o mundo era um só, etc. E aí eu começar a ver como a gente erra mesmo querendo fazer o bem. Porque se eu fosse voltar no tempo, porque a distância, a felicidade do que meus filhos alcançam não tem tamanho, mas a distância também que eles estão é muito complexo, então não é um assunto fácil de resolver. Agora, veja como são as coisas. Eu tenho minha filha que mora na Califórnia, tem uma neta, Sofia, que tem 15 anos. Ela vai entender, minha neta vai entender, minha filha vai entender o que eu vou falar aqui. Estava passando um mês de estágio no New York Times. Retornou no sábado da semana anterior. Férias, uma coisa linda. Ela foi passar um mês no New York Times e um mês pintando a escola. Que teve um projeto de quem queria aprender como é que pinta.
etc., pagando, recebendo $2.000, então não é de graça. Ela fez: minha mãe, eu quero guardar logo, porque quando eu for comprar meu carro, eu já tenho meu dinheiro. Nossa. E aí foi trabalhar pintando a escola, mas não é pintar por pintar, é entender como é que faz a tinta, de onde vem, quais os produtos, se é sustentável, se não é sustentável, qual a resistência. Então é uma oportunidade na prática para você entender como é. E no New York Times é algo para um menino de 70 anos atrás, que nasceu na Fazenda Cores em São Gonçalo, que não sabia nem o que era. Tá neta estagiando no jornal mais importante do mundo. É muito surreal. Gente. É surreal para mim, né? Eu mesmo falo de mim próprio. Eu digo: como é que eu construí tamanha façanha? Porque também é resultado do não senhor. É pior, porque é natural. O que entendeu? Quer dizer, é mais assustador que assim. É para onde está indo, né? Isso. Ela foi porque ela está numa escola que permite que isso, etc, etc. E vivendo experiências assim. Minha neta, com 15 anos, já conhece a China, já conhece o Japão, já conhece a Europa, já conhece o mundo inteiro. Então, é viajar, é conquistar, é saber, é se apropriar de culturas outras. Eu só vim entender que é possível uma cidade não ter periferia viajando na Europa. Sim. Que até hoje, em 88, quando eu saí da Espanha, França, Holanda, França, Bélgica, Holanda, Alemanha e Polônia, de carro, eu fiz esse trajeto em 30 dias. Eu passava no interior da Holanda e tinha cidade de 20 mil habitantes, que a primeira casa tem o mesmo nível da casa do centro e tem o mesmo nível do outro. Como é que é possível? Minha cabeça não... Até hoje minha cabeça não responde. O padeiro, o açougueiro, o que limpa a rua, como é que pode todo mundo morar no mesmo nível? A desigualdade social não está presente. Aí eu tenho respostas rapidinhas. Tem 2.000 anos. Então, a gente tem que levar isso em conta, senão você não contextualiza. Claro, mas ainda assim é desafiador. Aí eu peguei aqui pontual uma dessas experiências, porque depois dessas viagens eu disse: a gente também pode pensar nesse tamanho. Eu conheci uma cidade, Curitiba, que não tinha periferia. Na década de 70 eu morei lá 2 anos, na construção da barragem de Itaipu. Foi também abrir minha cabeça para o mundo. Foi quando eu comecei a pensar além da fronteira, além daquele espaço, e ver que as coisas são possíveis. É dentro de uma ótica que o que está posto dentro do Brasil de sudeste e sul, em conceitos, em valores, referências, em pautas, em políticas, não tem nada a ver com o que esse Brasil desprezou, esse norte-nordeste. Então, é uma decisão de nação o que nós somos. E essa decisão está tão afetada que ninguém discute a perspectiva de reverter a direção. As únicas políticas públicas, as quais eu fiz parte, não vou citá-las aqui, mas todas as melhores políticas públicas que o Brasil tem nas últimas 3 décadas, são as políticas públicas em prol da comunidade negra, porque é o que muda o país. A questão racial, a desigualdade, não é questão de quem mora na periferia, é questão do país como um todo. A violência não é questão do violento, é do violentado. Então, se nós não formos capazes dessa compreensão, nós não seremos capazes de resolver os nossos problemas básicos. E sem resolver os problemas básicos, os nossos sonhos, né, de mais conquistas, etc., eles ficam limitados. Então, eu não sei se está no fim, mas eu quero dizer o seguinte: é gostoso eu ver a Feira das Pretas. Me emocionei também, porque aquilo é meu sonho. Eu sonhei aquilo. Era impossível. O ano passado eu recebi o convite, e o convite, viu, Jéssica, e o convite como convidado especial para ir para Future in Black, lá em São Paulo, dia 15 de outubro, que você me falou e eu não tinha recebido. E aí o Douglas mandou ontem, não sei se foi você que falou com ele. Não. É uma honra para ele, para todo o país ter o senhor lá, professor. Aí me mandaram e não, o senhor é convidado especial, etc. Mas eu também, ano passado, quando estive lá em São Paulo, que eu vi foram 998 participantes, no lugar mais chique de São Paulo, no World Trade Center,
de São Paulo, que é uma coisa é esse prédio multiplicado por 2, com um shopping embaixo e com uma riqueza gigantesca. E quando eu vi aquela pretitude toda coberta de uma nuvem, uma coisa, uma fumaça que parecia que nós estávamos em outro planeta, aí não tem como não se emocionar, porque aquilo é meu sonho. Eu já frequentava aquele lugar sozinho, né? Não vivi, eu ainda estou vivendo essas experiências coletivas, né? Então, o que é que me faz ser otimista é saber que mesmo não na velocidade que nós precisamos ou que queremos, mas está acontecendo. Essa questão das políticas públicas que permitem o acesso ao conhecimento de nossos periféricos é uma mudança radical no Brasil, mesmo com toda a violência que lá está. Em algum momento a gente vai começar a ver a reversão por esse lado, não pelo lado da polícia, das armas, das máscaras e do que está posto, né? Para matar e prender. Isso não vai resolver nunca. Até porque a violência ela não é causada pela falta, mas pela desigualdade, né? Desigualdade. Porque se fosse pela falta, a gente não teria um sertão tão que abraça, né? Que você chega, a pessoa já está lhe dando café, ela não tem. Pois é. Sabe, o amor tá ali igual, mas essa raiva e não abram mão de realizar seus sonhos enquanto negócio, enquanto mulheres de negócio, enquanto vocês entenderem, que eu acho que vocês nem entendem o potencial que vocês são, vocês próprias. Toda sexta-feira eu tô na terapia. Quando a gente está vivendo, a gente não se percebe. Sim. Né? Você percebe com um olhar crítico, observando. Então, o que vocês estão fazendo, o que vocês estão se submetendo, é melhor dizer assim, né? Porque é submeter-se, empreender. O que é empreender? Na minha linguagem, é submeter-se a, né? É desafiar-se. Aparentemente é você fazer negócio, é você ser empresário. Empresariar é um alto desafio. É você dizer que você pode e vai fazer por sua conta. Isso é de uma riqueza. E poucas pessoas se permitem isso, né? E o sucesso ainda é mais difícil ainda, né? Você se permitir uma coisa, você entender que aquilo, o potencial que tem, e você se realizar naquilo, isso é um ganho existencial sem tamanho. Então, o lado que eu mais amo do que eu vejo da minha juventude, principalmente minha juventude negra, as mulheres negras que estão na frente dos homens negros no momento, na capacidade de perceber o que vai acontecer e de estar fazendo o que precisa ser feito agora. As mulheres negras estão bem na frente, não é pouco não, muito bem na frente. Lógico, para vocês saberem, tem organizações diversas, nacionais e internacionais, por trás, dando essas possibilidades na formação, na orientação, nas oportunidades, que ninguém nasce assim. Do nada. Nada vendo nada. Eu me emocionei muito no Biuel. Sim. Teve uma edição do Biuel aqui. E eu chorei, literalmente. Não foi me emocionei de, ai, nossa, tô muito emocionada, não. Eu me acabei de chorar quando eu vi um monte de mulher preta dançando e, tipo assim, felizes e prósperas e bem resolvidas, celebrando o momento. Eu me acabei, me abraçando e eu, gente, que é isso aqui? Porque eu nunca vi. Eu já vi mulher preta se reunir pra chorar. De triste, né? Pois é, agora tem que chorar de emoção. De emoção. Eu disse, meu Deus, que momento. O que vocês fazem, o que vocês estão fazendo e o que vocês vão fazer, que nem vocês sabem, é para chorar de emoção, porque está fazendo o que precisa ser feito. Quando fala em futurismo é isso. É você participar do processo. É você não se acomodar com aquilo que foi feito até agora. É você pensar na perspectiva de poder fazer diferente e melhor, não é? Incluindo. O Brasil não tem, mas nem querendo, tem outra forma de sair do problema que ele tem, se não for assim. Se não for oportunizando, criando as regras possíveis. Cada vez que a gente vai falando, tem coisa didática para quem estiver assistindo. Por exemplo, entender o que é política pública de um país, ou as regras pré-estabelecidas para atender uma classe. Minha geração, há 50 anos atrás, 60 anos, um bancário era alguém que já resolvia o problema da família. Um menino que estudasse, que era classe, que era nível... Já tinha condições. Secundário, né? Porque o bancário era secundário, tinha nível, que já era uma coisa boa naquela época. Se você entrasse no banco, você arrastava a família. Né? Porque você já ganhava um salário. Assim. Os bancários foram fortíssimos no país.
eram os bancários e os petroleiros. As duas áreas que mudaram a classe média. Criaram a classe média aqui no Nordeste e na Bahia principalmente. Olha que coisa didática. À época, os bancos não cobravam taxa de nada, etc. Você debitava seu dinheiro, tinha a poupança. Com o decorrer do tempo, os bancos foram criando um mecanismo através da lei, através do Congresso Nacional, onde eles fazem tudo, fica com o seu dinheiro e ainda cobra você porque fica, em vez de lhe pagar, né? Na época, talão de cheque, você só podia pegar um, o outro pagava. Você vai pegar um extrato hoje no banco, pega seu extrato. Cada vez que sai aquele papelzinho, você recebe seu e-mail, um débito, pinga lá no negócio. Imagine milhões fazendo isso. O que é que entra zerado para os bancos? Então, há 50 anos, o bancário era algo, um sonho de consumo. E os banqueiros ganhavam menos. Nesses 50 anos, os banqueiros passaram a ganhar 1000 vezes mais. E os bancários passaram a ganhar 1000 vezes menos. Isso é política de sociedade. É política de concentração de renda e que ela está aí, exposta, visível, e palpável. Que cada vez menos a gente discute e entende o que está acontecendo, as conjunturas. Por isso que eu digo assim, é o conhecimento que pessoas como vocês adquirem, que é esse conhecimento que vai ser capaz de reverter isso. Sim. Porque a lógica é para não haver reversão nunca. Se está bom, para uma parte. E não é defender bancário, não é isso que eu estou falando. É defender o país. Exatamente. O país não pode se dar o luxo das 100 maiores economias do mundo, ela ser a 100ª distribuição de renda. Não há justificativa. Não há possibilidade dessa compreensão. E num país de dimensão territorial que a gente tem... E riquezas naturais. Mas quando a gente fala de futuro, não falando de futurismo um pouco, são vocês que são responsáveis na perspectiva de reverter isso, porque o que está posto, tem muita gente fazendo 24 horas por dia para deixar como está, para atender seus privilégios e dos seus mais próximos. E aí, sem querer radicalizar, esse é o racismo mais perverso que tem no mundo hoje. É o racismo brasileiro. Que é o aquilo que ele exclui de todas as formas, né, em todas as suas possibilidades, de maneira natural. Faz isso como se fosse normal. Morrer 1000 jovens pretos é normal. E morre por quê? Por causa da desigualdade, por falta da escola, porque se você tiver a melhor renda, você vai para a melhor escola, etc. Então, esse modelo que vocês, além do negócio que vocês fazem, vocês têm que saber que o crescimento de vocês, empresarial, incluindo negócios, na hora que você tiver a capacidade de resolver esse tipo de problema. É isso que faz você crescer, não é só vender seu produto. Sim. É um problema coletivo. Até para vender seu produto tem que cumprir. Entendeu? E foi uma pauta que mudou a minha vida com relação ao empreendedorismo mesmo, porque eu chorava muito diante das cópias, né? Porque é uma filha a minha loja, sabe? As ideias que vinham em sonhos, as vontades, eu digo sem medo que eu fui a primeira dona de loja de Salvador a fazer o próprio provador, a puxar as clientes para serem modelos tranquilamente, e me incomodava as cópias, e um amigo me provocou, ele: até que dia você vai chorar com algo que pode não só fazer dinheiro, mas transformar vidas? Saia do lugar de concorrência e vire referência. Aí eu passei a ensinar, eu disse: vocês não querem aprender o que eu faço? Vocês não querem copiar, agora vocês vão copiar direito. E aí passei a ensinar. Só que é algo que a gente precisa já ter intrínseco na vida da empresária preta, do empresário preto. Inclusive, quando a gente criou Coragem e Ousadia, foi justamente de uma conversa assim: e se a gente começasse a trazer pessoas de sucesso para falar a verdade sobre os bastidores? E ouvir essa provocação de volta só reforça do quanto a gente está fazendo algo que pode ser uma pontinha de um movimento mesmo para que provoque cada vez mais, não só a unidade, mas a vontade de compartilhar como foi que fez dar certo, né? Como Jéssica fala sempre: ok, você conseguiu o acesso, mas que porta é essa? Como? Que as pessoas represam. Não quer o seu, mas você conseguiu acesso. Compartilha como é que funciona. Você não vai captar o recurso de tudo, de todo mundo. E existem tantas outras pessoas incríveis na periferia só esperando recurso. Saber por onde começar. Que delícia ficar ouvindo isso. Eu
eu dificilmente faço o que eu estou fazendo aqui, né? Todo dia me chamam, mas eu não... Emocionada. É uma honra pra gente. É o primeiro podcast? Não é o primeiro, mas Um dos poucos. Um dos poucos. Eu já fiz o máximo. Eu acho que eu já fiz uns 10 ao longo desse tempo todo, de 100 que as pessoas sempre pedem, etc. Mas eu estou aqui porque eu acredito, eu adoro vocês, não só pela beleza que vocês representam, mas pela essa palavra daqui, ousadia. Porque sem a ousadia, sem a vontade, a convicção de se desafiar para ir adiante, nada acontece. Se você ficar naquela a normatização das coisas, da forma que elas são, não vai mudar. Até porque o que está posto não é para que você seja incluso, não é? Então você tem que... É para continuar segregando, excluindo. E a única coisa que é possível é ser ousado. Eu já disse a Jéssica, ao Léo, já disse isso, e digo de novo, eu amo quem é ousado. E digo o seguinte, ousem mais, não se autolimitem, não pensem pouco. Tem uma história muito batida, né? Mas que é bom falar, que o trabalho que dá para pensar pouco, pequeno, precisa grande é o mesmo. Dá o mesmo então trabalho. Pense logo grande, avance. Eu vou provocar vocês aqui, eu sou amigo de uma pessoa chamada... Maria Luísa Trajano, já ouviu falar nessa mulher? Sim, pouco. Uma ousada. Essa mulher, eu amo, porque eu já tive a oportunidade de estar conversando muito com ela, da singeleza dela. Eu fazia parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, dos 2 mandatos de Lula e de Dilma. Eu fiz parte, depois já dei minha contribuição, aprendi muito, né? É uma excelência, uma pleia de cabeças pensantes do país inteiro, 80 pessoas. E eu era colado com ela, porque ela gostava do meu jeito e eu gostava da simplicidade. Porque ninguém acha que Magalu é aquela pessoa. Eu acho isso lindo. As pessoas não se dão conta da grandiosidade. Que tem aquela mulher, a ousadia. Vocês, por exemplo, vocês ouviram que ela fez uma época um programa de trainee, você não sabe disso? Foi. Ela aprendeu isso lá no SEDES, no Conselho de Desenvolvimento. Mulheres do Brasil também. Entendeu? Então quando vocês estão na minha cabeça, eu não sei por quantos anos o negócio de Maria Luísa Trajano vai continuar Magalu, porque é uma área muito sensível a impostos, etc. Sim, o varejo está sangrando. É desafiador. Mas sempre sangrou, da Mesbla e das empresas todas que já existiram ao longo do tempo. Então, é algo, mas só a ousadia dela de se tornar a mulher a empresária mais bem-sucedida do país, numa área de alta concorrência, isso já fez a vida dela. Ela não tem mais nada o que fazer. Ela já fez. Quem tem que fazer agora são vocês. É pensar... Eu estou voltando para casa com 10 quilos a mais aqui. Eu vou brincar finalizando, que eu acho que está finalizando. Eu vou falar sempre de uma referência positiva ligada a mim. Minha neta Sofia, quando tem 15, né? Eu acho que quando ela tinha 10... No primeiro governo Trump, que ele disse que ia desmatar, etc., ela fez um trabalho na escola, dizendo que ela ia montar uma ONG, um trabalho para nota, que ela queria juntar os amigos que pensassem com ela para povoar o mundo, o planeta. Eu fiquei boquiaberto. Ela terminou depois mandando até esse projeto para Barack Obama e recebeu a devolutiva, parabenizando, ela foi chamada lá na Casa Branca e tudo. Que massa. Olha que coisa doida. Aí menina, não cai longe do pé mesmo. Aí, ela, quando chega aqui, que vai lá para São Gonçalo, vai comigo na feira, a primeira observação dela, ela chegou em casa e fez: minha mãe, eu fui com meu avô, todo mundo chama ela assim, diga meu amigo, diga meu amigo, diga meu amigo. Ele é amigo de todo mundo. Como é que é possível todo mundo ser amigo? Aí eu respondia, perguntei a ela por que ela pensou em reflorestar o mundo. Porque se ela tivesse em São Gonçalo, ou se tivesse mesmo em São Gonçalo, ela ia pensar em reflorestar São Gonçalo. Era o alcance dela. Mas ela já vem de uma formação intrafamiliar e também da sociedade lá, que ela quer reflorestar o mundo. Então, eu deixo essa mensagem: refloreste o mundo. Eu estou pegando de minha neta, de 15 anos. Ela vai conseguir? Não é isso que eu estou discutindo. Sim. Mas ela tem que pensar assim. Exatamente. Se ela vai reflorestar ou não,
Não sou eu nem que vou ver, mas está na beta. Então, eu acho que o mundo empresarial nosso, eu sonho com o Paulo Rogério, com cada um de vocês, criarem algo que o mundo vai copiar. Sabia que eu penso isso? E obrigada Saiba que vontade a gente tem. E o que depender de nós, e ousadia também. Com as referências que a gente tem, ouvindo o seu relato aqui, desde o que o senhor fez lá naquela aldeia de pescadores, ao ProUni, ao afroempreendedorismo e tudo que a gente não... Faltou tempo, viu, gente? Porque esse homem, se vocês soubessem onde a mão desse homem está envolvida, a toda a transformação que a gente vive hoje, e temos o prazer de te escutar e construir esse futuro. É afrofuturismo, tudo que o senhor emana aqui é o afrofuturismo, e eu tenho uma grande honra e prazer de estar aqui hoje te ouvindo, professor. Muito obrigada, e tenho certeza que depender de nós, estaremos aqui, prontas, corajosas e ousadas para fazer acontecer. Mas contamos com seus conselhos, com a sua... Eu quero dizer seu apadrinhamento. Com zero de apenas amabilidade ou demagogia. Eu fui que ganhei. De verdade, eu estou falando conceitualmente mesmo. Está aqui, podendo também bebericar desse conhecimento de vocês, que já não é mais o meu conhecimento, de saber o que vocês são capazes de utilizar as ferramentas que estão postas para atingir os objetivos, que é uma modernidade que tem que estar pautada em qualquer ação, né? Utilizar essa ferramenta que nós estamos usando aqui para se comunicar. Então, o que vocês têm em mãos é de um tamanho, é de uma potencialidade que pode revolucionar, que pode fazer coisas diferentes. É obrigado a fazer? Não. Mas não se pode abrir mão da possibilidade de. Sim. Essa é a mensagem que eu deixo, porque eu sei que, como outras pessoas, mas vocês, além de já estarem fazendo isso, têm essa perspectiva de poder fazer. Porque essas pessoas que estão na nossa história secular, milenar, foram pessoas que fizeram o que vocês estão fazendo. E teve a oportunidade de, naquele momento, pontuar. E fica para a história, para a vida. Vocês são capazes de fazer isso, de pontuar alguma coisa que daqui a 1000 anos tenham pessoas se inspirando no que vocês fazem hoje para transformar o mundo para melhor e ganhar qualidade de vida, ganhar respeito e ganhar como dizia meu amigo Zé Carlos, um bom bambá. Que é muito importante também. E a gente precisa falar sobre isso também, na nossa vida. A gente tem que marcar um outro episódio para falarmos de tudo que ainda ficou em aberto, de tanto que o senhor ainda tem para transbordar, não só em nossas vidas, mas na vida de todo mundo que vai ter o privilégio de escutar esse episódio. Muito obrigada. Eu vou reassistir, você tem noção? Porque eu estava aqui, tentando no bloco de notas, mas eu senti faltando meu papel com caneta. Vou reassistir esse episódio com papel e caneta na mão. Estou muito grata. Não sei se vou dar conta de terminar de É isso que o senhor causa nas pessoas, na geração e em tudo que a gente vai construir a partir daqui, professor. Muito obrigada. Obrigada, senhora, por ladear. Eu não quero chorar porque a gente precisa terminar. Muito obrigada, professor. Muito obrigada a todo mundo que ficou até aqui. E a gente aguarda vocês no próximo episódio do Coragem e Ousadia Cast.